Se você trabalha com containers, você já passou por isso, ou se você está começando agora, eu tenho certeza que você vai passar. Imagina que você teve uma solicitação onde você precisa subir uma nova aplicação e você precisa definir alguns parâmetros de configuração para essa aplicação. Só que essa aplicação ela já tem um arquivo de configuração padrão e você não precisa, né? Porque talvez você não lembre qual parâmetro você tem que alterar, o que você tem que inserir, e você não precisa decorar isso. Como que você faz para pegar esse arquivo de configuração? Ah, Robert, mas eu posso ir lá na documentação oficial ou no Docker Hub no GitHub dessa aplicação e pegar esse arquivo de configuração e substituir. Beleza, existe essa maneira. Mas já pensou se você conseguisse subir um container, copiar o arquivo de configuração daquele container para sua máquina, fazer as edições necessárias e depois você trabalhar com volumes, por exemplo, ou customizar a sua imagem para que você possa utilizar essas configurações toda vez que esse container for subir. Então é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Fala pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. E agora a gente vai ver então como que a gente trabalha copiando arquivos de um container para a nossa máquina, da nossa máquina para um container, de um container para o outro. E agora para a gente exemplificar isso, eu vou usar o Grafana. O Grafana é uma ferramenta que todo mundo conhece, ou se não conhece, vamos explicar aqui. Então, o Grafana nada mais é do que uma ferramenta open source que ela é utilizada para criar dashboards. Então, você vai ter uma visão única de todas as suas ferramentas, principalmente ferramentas de monitoramento, tá? Em uma única ferramenta. Então, por exemplo, se você tem Zabbix, e aí você tem o Azure, você tem o CloudWatch, você tem um banco MySQL, você tem um banco Oracle, e você quer ter todas as visualizações ali direto no Grafana, você consegue fazer com ela, tá? Mas a gente não vai se aprofundar muito nisso agora, a gente pode fazer um vídeo depois só comentando o que é o Grafana, como que instala, como que funciona e assim por diante. Se você quiser inclusive esse vídeo, já deixa aqui nos comentários que a gente vai estar preparando esse conteúdo para você. Ótimo! Agora eu vou compartilhar a tela com vocês e a gente vai não subir o Grafana, mas eu vou te mostrar como copiar esse arquivo de configuração do Grafana para sua máquina, para que você possa fazer as suas alterações e depois utilizar essas alterações no seu ambiente produtivo, ok? Lembrando, eu estou utilizando o Grafana por ser uma ferramenta muito conhecida e por ser uma maneira fácil de você visualizar esse conceito que eu estou explicando para você. Mas isso pode se aplicar para qualquer tecnologia. Inclusive, antes do Grafana, vamos subir o Nginx e depois a gente sobe o Grafana. Perfeito? Maravilha. Então vamos lá. Compartilhei a tela aqui com vocês. Deixa eu já abrir o meu terminal e através do terminal a gente vai começar a fazer essas brincadeiras. Então deixa eu limpar aqui essas telas. Vou sair desse terminal aqui de baixo. E vamos começar a colocar a mão na massa. Bom, perfeito. Se eu vim aqui, Docker Container LS, eu tenho um container do Nginx rodando. Eu vou remover esse container, Docker Container RM, -F, web 1, porque o -F é porque eu estou forçando esse container a ser removido, visto que ele está em execução. Ok? Feito isso, eu já deletei esse container. Maravilha. Então, o que eu vou fazer agora? Docker Container Run, -D, -name, Nginx-conf. Então, eu vou subir o Nginx com a imagem do Nginx, perfeito? Subi esse Nginx, perfeito. Agora se eu vim aqui, Docker Container LS, eu já tenho o meu container em execução. Vamos supor que a gente precisa configurar esse arquivo do Nginx para uma determinada aplicação que a gente vai fazer. Como que a gente pode fazer então? Eu vou vir aqui, Docker Container CP. Se eu vim aqui, ó, -help, ele mostra o Docker Container CP, ele copia arquivos e pastas entre containers e o sistema de arquivo local. Qual que é a sintaxe? Você vai usar Docker Container CP, você pode usar uma das opções como essa daqui, por exemplo, -A ou -L, aí você vai usar o container, o caminho desse container e depois o destino. Ok, vamos visualizar onde está o arquivo de configuração do Nginx? Então vou dar um clear aqui na tela, Docker Container exec-it, Nginx-conf, e aqui eu vou chamar o bash. Perfeito, entrei dentro do container. Agora eu vou vir aqui cd/etc/nginx, ótimo. Dentro dele então aqui eu tenho o nginx.conf. Então o meu diretório que eu vou copiar o arquivo é cd/etc/nginx/nginx.conf. Ótimo, vou sair do container, agora eu vou fazer o seguinte, olha só, ls-l, estou na minha máquina, 0 arquivos, docker container cp, ok, e aí eu vou passar aqui o seguinte, o nome do meu container, nginx-conf, e o diretório, etc nginx/nginx.conf. No caso aqui eu vou copiar esse arquivo específico. Para onde eu vou copiar? Nesse caso eu vou copiar para esse diretório que eu estou mesmo, então basta eu colocar um ponto aqui. A partir do momento que eu coloco um ponto, eu já tenho o meu nginx.conf. Mas se eu não quiser colocar um ponto, eu quiser trazer um outro nome de arquivo, basta você vir aqui, nginx-conf-container. Ok? Aliás, vou fazer o seguinte, nginx.conf, tá? Só que eu vou colocar nginx-container.conf o nome,
indifere. Importante a gente saber que esse Nginx aqui, esse arquivo veio do container. Se eu vim aqui, ls-lh, né? ls-l eu coloquei na verdade, eu já consigo visualizar os dois arquivos. Se eu abrir aqui em VS Code, por exemplo, agora eu já consigo editar. Então, quando você está trabalhando ali com seus containers, você pode fazer isso e você já vai conseguir editar esses arquivos. Olha só, em Nginx-container, eu tenho todos os arquivos aqui, ó, todo o conteúdo desse arquivo. Então, vamos supor que eu quero mudar o caminho do log, vamos supor que eu quero mudar a quantidade de workers, vamos supor que eu quero colocar mudar aqui o formato do login, que eu quero colocar informações adicionais no meu Nginx. Como que eu posso fazer? Você edita tudo isso daqui e aí depois você trabalha com volumes ou colocando esse arquivo direto na sua imagem. Perfeito. Agora vamos, por exemplo, do Grafana. Então eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui nesse diretório, mkdir nginx files, mkdir grafana-files, perfeito? Vou mover aqui tudo que é nginx, *conf para nginx-files, beleza? Vamos ver se vai dessa forma, foi. Então se eu vim aqui ls-l nginx files, já tem os arquivos, e agora eu tenho a pasta do Grafana. Então eu vou entrar aqui em Grafana Files e vou fazer o seguinte, docker container run -d -name grafana-files, aqui files não, -conf, e aí a imagem do Grafana, tá? Não vou colocar aqui, usa a imagem tal, a versão tal, porque aqui é só um exemplo. E ele vai falar o seguinte, ó, deu erro, você não consegue puxar. Por quê? Não tem o nome imagem Grafana. Para o Grafana, a gente tem que usar Grafana/Grafana, beleza? A gente pode, inclusive, fazer um vídeo aqui explorando ali o Docker Hub para você identificar como que você acha a imagem, qual imagem você vai utilizar e assim por diante, tá bom? Se você quiser, inclusive, esse vídeo, deixa aqui nos comentários que a gente já prepara para você. Perfeito, temos aqui, então, já fez o pull da imagem, já criou o meu container. Se eu vim aqui docker container ls, ele lista onde eu tenho o Nginx e o Grafana em execução. Vou ver novamente só se quebrou. Não, está tudo funcionando. Perfeito, vamos fazer o mesmo passo. Docker container exec-it, e eu vou chamar aqui grafana-conf, vou chamar o bash. Perfeito, entrei dentro do Grafana e aqui eu já vou dar uma dica para vocês. Vamos supor que você quer permissão de root na hora de fazer o exec. Então você vai vir aqui, ó, -u root. Na hora que eu conectar, eu já tenho a permissão de root aqui para se conectar esse container, tá? Perfeito. Estou com a permissão de root. Se o container morreu, eu não vou ter mais root. Onde que estão as minhas configurações? pwd /cr/share /grafana. Se eu vim aqui em conf, eu já tenho alguns arquivos. Então eu tenho o meu default.ini, meu ldap.ini, sample.ini, eu tenho várias configurações aqui. Se eu vim aqui, por exemplo, geralmente no Grafana nós vamos ter aqui cd/etc/grafana. Vamos ver se ele tem aqui. Olha só, aqui que é o arquivo principal que a gente precisa. Então eu tenho o grafana.ini e o ldap.toml, porque esse cara do ldap é o arquivo que eu configuro minhas informações do ldap. Inclusive eu tenho um pouco de provisioning ali também, né? Tem uma pasta de provisioning. Então se eu vim aqui, olha só, ele tem algumas informações pra gente. Perfeito. O nosso foco aqui é copiar o grafana.ini e o ldap.ini para você conseguir trabalhar com esses arquivos quando você for subir o seu ambiente em produção. Então o que a gente vai fazer? Vou abrir aqui outro terminal. Ok, então vem aqui, docker container cp, a gente já viu, qual que é o container, grafana-conf, qual que é o diretório? Eu quero copiar o diretório aqui, aliás, 2 pontos, e vou colocar /etc/grafana, ok, vou copiar o grafana.ini para o meu diretório local, e vou copiar também o meu ldap.toml para o meu diretório local. Visto isso, eu já tenho aqui os 2 arquivos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fechar, aliás, eu ia fechar o VS Code e abrir de novo, mas nem precisa que ele já está aqui formatadinho para a gente. Então, se eu vir na pasta aqui, grafana.files, eu tenho o meu grafana.ini e eu tenho o meu ldap.ini. Então, o que isso significa? De forma prática, simples e direta, você tem as configurações originais daquela aplicação que você precisa subir, você consegue ter acesso a todos os parâmetros e fazer as suas alterações necessárias. Então, no caso do Grafana, por exemplo, eu posso vir aqui e verificar qual que é o path dele, onde está as informações, qual que é o server que ele vai subir, tudo. Se eu for aqui, por exemplo, qual que é o database? Eu preciso mudar o database, então eu vou descomentar esse cara, vou passar as informações no meu banco de dados que eu quero, tá? Então vou configurar aqui que seja, sei lá, um MySQL, um Postgre que você está utilizando. Então você pode definir essas informações aqui. Agora eu posso vir um pouco mais para frente e definir outros parâmetros, data source, quais são os limites, remote cache, data proxy. Aí a gente se aprofunda um pouco mais no Grafana,
para saber o que é essas configurações, que é um próximo vídeo que a gente vai fazer. Então lembrando, mais um recado, se você quiser vídeos sobre Grafana, como que funciona, como que sobe em container, como que cria dashboard, deixa a sua sugestão aqui nos comentários que a gente vai estar preparando esse conteúdo para você. Perfeito? E aqui nós temos também o ldap.toml. Então dessa forma a gente consegue ter acesso às nossas configurações, fazer as alterações necessárias e depois colocar isso em produção. Ok? Então, se eu voltar aqui, relembrando o comando docker container cp grafana-conf, e o diretório completo, né, o caminho absoluto ali do arquivo que você quer copiar. Se eu quisesse a pasta inteira, por exemplo, eu faria o seguinte, eu copiava, deixava aqui Grafana e colocava um ponto. Olha só, agora ele traz a pasta do Grafana inteira para mim. Então, se eu vim aqui, eu tenho uma cópia da pasta do Grafana e todas as configurações de provisioning, tudo certinho, tá vendo? E continuo tendo aqui separado também o grafana.ini e o grafana LDAP. Então aqui tem dois exemplos para você copiar um arquivo do container para sua máquina e aqui para você copiar uma pasta do container para sua máquina, ok? Pessoal, essa é uma tarefa de administração, de gerenciamento que é muito corriqueira. Quando você vai subir novas aplicações, mudou a versão, você vai subir uma versão diferente, e você não quer ficar arriscando subir essa aplicação sem novos parâmetros e assim por diante. Então é importante sempre para cada versão de aplicação que você for subir, né, cada versão da imagem, como a gente está falando do Grafana aqui, então se ele já tiver uma atualização ou o arquivo que você tem uma versão muito antiga, você pode fazer dessa forma para que você consiga ter o arquivo de configuração mais atual e aplicar as suas configurações. Então dica simples aqui, direta para você usar no seu dia a dia de trabalho quando você trabalha com containers, tá? E é o seguinte, se você está começando agora na área DevOps, eu vou deixar um card aqui nesse vídeo, e esse card ele vai falar um pouco de um vídeo que eu fiz de como se tornar um DevOps, como sair de infraestrutura para DevOps, quais ferramentas, o que estudar e assim por diante. Depois desse vídeo já vai lá, assiste, porque tá muito legal. Não se esqueça, se você ainda não é inscrito no canal, já faça a sua inscrição, ative as notificações para ser notificado toda vez que um novo vídeo for liberado aqui no canal. Vejo você então no próximo vídeo. Valeu!